Olá, a gente está começando uma edição do Nuclear Cast. Eu sou Marla Sabino, repórter da Agência Estado, e estou aqui a convite da Abidan. Nessa edição, a gente vai receber o pessoal do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A gente está aqui com o Contra-Almirante André Conde, que é secretário de Acompanhamento e Gestão de Assuntos Estratégicos do GSI, e também com o comandante Marcelino, que é diretor do Departamento de Coordenação de Assuntos Nucleares. Sejam bem-vindos. Obrigada por aceitar Obrigado. nosso convite. Muito obrigado. Para começar, queria que os senhores explicassem um pouquinho para a gente como é a atuação do GSI nessa parte de assuntos estratégicos e do setor nuclear. A gente sabe que o GSI é muito conhecido pela questão da segurança presidencial, mas também tem essa atuação em outras áreas. Perfeitamente. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, Dão. A gente está aqui, é importante para o GSI, para a gente poder divulgar um pouquinho, né? Exatamente qual o papel do GSI referente ao setor nuclear, né? O GSI, ele é conhecido muito pela questão da segurança presidencial, mas como você bem falou, né, os assuntos estratégicos que são, digamos assim, acompanhados pelo presidente da República, né, eles são acompanhados pelo GSI. E dentro do GSI nós temos hoje, né, recentemente teve uma alteração do nosso organograma, 4 secretarias. Uma delas trata efetivamente da questão da segurança presidencial. Temos a secretaria que trata dos assuntos da segurança cibernética, uma secretaria que hoje está à frente do nosso, à frente, coordena também, faz parte da coordenação do nosso programa espacial. E temos então a SAGAI, que é a Secretaria de Acompanhamento, né, e Gestão de Assuntos Estratégicos, e dentro dela existem 3 departamentos, né? Um departamento que trata dos assuntos do Conselho de Defesa Nacional, o CDN, um departamento que fala da CREDEM, que é a Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e o Departamento de Coordenação de Assuntos Nucleares, né? O diretor é o comandante Marcelino, que está aqui comigo, né? Então, dentro desse departamento, nós temos ali 2 ramos de atividades relacionadas ao setor nuclear. Um deles é o ramo relacionado à segurança e proteção, o CIPROM, e nós temos a questão do desenvolvimento, que é o Comitê, né, de Desenvolvimento do nosso Programa Nuclear Brasileiro. Ele tem o colegiado, onde são tratados esses assuntos relacionados ao Programa Nuclear Brasileiro, e ali também saem várias orientações, né, para que o nosso programa tenha o seu desenvolvimento correto. Então, são esses 2 ramos, digamos assim, que o GSI entra dentro do setor nuclear, a parte da segurança e proteção e a parte do desenvolvimento através do nosso PNB. Eu não sei se o Marcelino quer também aproveitar e Sim, falar. sim, fazer um pouco da propaganda, agradecendo também a oportunidade que a Abinã nos concede. O departamento, como o próprio secretário falou, tem 2 grandes vertentes. A primeira vertente, então, está mais relacionada ao que já existe, ao Programa Nuclear Brasileiro atualmente já desenvolvido, cujo sistema de proteção já remonta a 43 anos. Então, o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, é o órgão central do sistema de proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Essa é a primeira vertente. E a segunda vertente, ela está ligada ao que se vê para o futuro, né? Ao desenvolvimento do Programa Nuclear Brasileiro. Então, essa segunda vertente, ela é chefiada por uma coordenação, que é a Coordenação de Desenvolvimento Nuclear. Então, essa é a grande separação. Essa coordenação ela tem um pouco menos de tempo. Ela, desde que o comitê passou para a gestão do GSI, o GSI é o coordenador desse comitê desde 2017. Então, nós temos trabalhado e essa oportunidade vai permitir com que possamos falar um pouco mais desses trabalhos já desenvolvidos aí nesse período. Ótimo. Acho que a gente vai ter bastante assunto, mas eu vou pedir uma coisa que pode até parecer um pouco básica, mas que eu acho muito importante a gente explicar um pouquinho, assim, o que é o Programa Nuclear Brasileiro, né? Para quem não está acostumado, para quem não conhece. Se os senhores puderem fazer isso, acho que seria bem Tá bom. importante. Eu começo aqui um pouquinho e ele complementa depois, tá? Então, o Programa Nuclear Brasileiro hoje, ele é desenvolvido de uma maneira descentralizada. Nós temos os ministérios, cada um com seus projetos, mas de uma maneira coordenada. Então, o Comitê de Desenvolvimento, ele é justamente esse fórum em que a gente tem essa possibilidade dos agentes que estão desenvolvendo projetos na área conversem, né? A gente faz uma articulação, esse é o papel do GSI, é fazer com que essas iniciativas todas conversem entre si para que haja uma sinergia.
Então, a gente tem aí os grupos técnicos, que são desenvolvidos assuntos específicos, em que os atores são reunidos, e a partir dali, né, cada projeto tem o seu, digamos assim, o seu líder, ou o maior interessado, né, e esse comitê de desenvolvimento ele faz com que esses projetos se integrem de uma maneira, digamos assim, coordenada, mas descentralizada, né? Então, a gente não rouba o protagonismo de ninguém, cada ministério tem o seu projeto, a gente, pelo contrário, busca uma união dos entes envolvidos nessas várias iniciativas para que eles possam, então, de uma maneira coordenada, né, seguir em frente no desenvolvimento. Só para complementar na parte do programa, né, como eu disse inicialmente, o sistema de proteção ele é bem antigo e dentro dessa área mais descentralizada, cabe ali ao GSI como órgão central prover segurança para o conhecimento, para a tecnologia detidos no programa nuclear, independente de quem seja o protagonista, nós, por demanda, nós atuamos nessa questão de articulação. Então, nós também preparamos, temos planos para fazer essa articulação entre os diversos níveis, e é importante esse papel que o GSI desempenha, uma vez que nós respeitamos o Pacto Federativo, então trabalhamos de forma sinérgica com o governo, principalmente quando se fala do programa nuclear, com as instalações lá da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, no Rio de Janeiro. Nós trabalhamos muito sinergicamente, conjuntamente àquele governo, para que a gente possa trabalhar e apoiar numa eventual necessidade de resposta a uma emergência nuclear. Então essa é aquela vertente sobre a qual já está mais consolidado o plano, o próprio programa. Agora, na parte de desenvolvimento, de se buscar o que se vai fazer no futuro, é essa articulação também sob demanda, na qual a gente procura juntar atores ali que tenham a sua expertise, respeitando sempre essa a área de competência de cada um, para que a gente possa enxergar pontos onde seja necessária essa articulação. E queria falar um pouco sobre as atividades, né, que são desenvolvidas pelo comitê, nessas estruturas que estão ali dentro. O que vocês vêm fazendo? Quais projetos estão sendo trabalhados ali? Perfeito. Dentro do CIPROM, que é a parte de segurança e proteção, ele falou, nós temos 2 exercícios, né? O Marcelino depois pode até estender um pouco mais, principais, que visam digamos assim, as 2 grandes estruturas relacionadas ao nosso programa nuclear, que é a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, como já falou, né, que fica em Angra, nossas usinas termonucleares, e a fábrica do combustível nuclear, que fica na cidade de Resende. Então, tem exercícios que são anualmente realizados, né? Ano sim, ano não. Um ano é prático, o outro é um exercício, digamos assim, eles chamam de tabletop, um teórico, um exercício sem efetivamente a ação, né? E a intenção dessas ações é manter uma preparação para uma eventual necessidade da gente ter que coordenar. Essas ações, então, visam a questão de uma resposta e também existem exercícios na questão da proteção também. Então, essa parte do CIPROM. Aí o Marcelino, se ela quiser comentar um pouco agora sobre essa questão também dos exercícios, é bem interessante. Afirmativo. E isso, na verdade, é uma obrigação do Estado brasileiro. Não somente perante a sociedade, de mostrar que o sistema ele é robusto, tem uma maturidade, 43 anos, e nós estamos, assim, fazendo com que a sociedade fique tranquila para que a gente possa mostrar que há, sim, uma articulação, são diversos atores envolvidos. Por exemplo, no CIPROM, que é o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, cerca de 60 instituições são envolvidas. Então, nosso papel é realmente facilitar essa comunicação. Cada instituição com a sua própria doutrina, com a sua forma de trabalhar, que é intrínseca. Então, de forma respeitosa, a gente procura fazer essa atuação sinérgica, mas para que a população, a sociedade, especialmente lá da Central Nuclear, a sociedade de Angra, possa ter a certeza de que o Estado brasileiro tem essa preocupação com o fator da segurança, não somente para o país, mas também junto à Agência Internacional de Energia Atômica. É uma responsabilidade que o Estado brasileiro assumiu de fazer o planejamento e a condução desses exercícios. Neste ano, como o próprio Almirante disse, houve um exercício geral na Central Nuclear que envolveu cerca de 1.200 agentes numa grande operação interagências.
um pouco mais de protagonismo por parte das Forças Armadas, mas é uma atuação muito sinérgica com a Defesa Civil do município de Angra dos Reis, de Paraty, o próprio governo do Rio de Janeiro, no nível nacional. Então, esse é o papel principal nosso, é garantir que a sociedade brasileira pode contar com um sistema robusto de segurança do seu próprio programa nuclear brasileiro. Ótimo. Pelo que eu entendi, todos os projetos relacionados a esse assunto passam por esse comitê, vocês estão ali na coordenação. É. E como são selecionados esses projetos? Porque cada um vem de um ministério Claro. diferente. Na realidade, né, até falando então dos projetos, né, é interessante que o comitê ele tem reuniões anuais e neles são apresentadas algumas demandas. Então, os ministérios, por iniciativa própria, né, pedem, digamos assim, que sejam criados grupos técnicos. Esses grupos técnicos é que vão analisar o mérito, digamos assim, das propostas, para saber se realmente é interessante o comitê acompanhar aquele assunto ou propor algumas medidas, né? Então, falando dos projetos que o nosso Comitê de Desenvolvimento, nesse curto espaço de tempo, né, já conseguiu apresentar, tem a própria edição, a publicação da nossa Política Nacional, né, Nuclear, né, Política Nuclear Brasileira, em 2018, né? Temos aí o plano de comunicação social, que é uma coisa muito importante no setor nuclear, você deve saber muito bem, né? O plano de negócios também dos irradiadores e outras iniciativas, né, relacionadas ao radiofármacos e a questão da mineração também. Então, alguns documentos foram produzidos, algumas normas também, fruto desses grupos técnicos. Então, esses grupos técnicos, uma vez eles estudam a demanda de um ministério qualquer que esteja querendo propor, e a partir dali resolve-se qual é a melhor solução em termos de normatização, em termos de procurar algum tipo de articulação. Isso aí anualmente é discutido na reunião do comitê. É isso, e a importância dessa instituição dos grupos técnicos é porque nós somos demandados. Quando há alguma dificuldade entre a comunicação, a articulação entre um protagonista, um determinado ministério, ele nos demanda, nos apresenta a aceitação por parte do coordenador do comitê, que é o ministro, o chefe do GSI, para que o GSI possa fazer esse papel de auxiliar, de contribuir com esse esforço, uma vez que é um projeto estratégico, é um projeto de Estado. Então não há ali uma dificuldade da nossa parte, não entendimento. Dada a missão, vamos buscar o cumprimento dela por meio dessa articulação bem sinérgica entre os diversos entes aí envolvidos. Ótimo. Eu sei que tem vários projetos em áreas, acho que agropecuária também. Queria que vocês falassem um pouco disso, né, sobre essa atuação nessas áreas que às vezes as pessoas nem imaginam que a tecnologia nuclear está envolvida. E também uma visão futura, né, para o setor nuclear, o desenvolvimento do setor nuclear brasileiro. Claro, eu gostaria de destacar desses projetos todos, um muito importante, que é o nosso reator multipropósito, né, o RLP, a iniciativa do MCTI, ele que está à frente dessa iniciativa, mas é uma iniciativa bem transversal. Tem vários outras pastas que estão interessadas também, que é a saúde, a radiofármaco, a própria parte de desenvolvimento de novas tecnologias. Então, esse é um projeto, digamos assim, que eu vejo com muito bons olhos, que vai representar um grande salto nosso nessa tecnologia nuclear. Como você bem falou também, a questão da irradiação dos alimentos. É um assunto muito pouco conhecido, e o Brasil, né, por ter aí uma grande força no agro, né, chega de 25% do nosso produto interno está aí no agro e usa muito pouco, né, essa tecnologia de irradiação dos alimentos. Isso aí pode representar, caso a gente consiga efetivamente colocar em prática, né, um aumento grande da competitividade, principalmente das nossas frutas, né, que podem ser exportadas para países mais distantes. A gente, embora produza bem, a gente tem que talvez melhorar a questão da qualidade, né, do tempo de duração dos nossos produtos e a questão da manutenção da segurança sanitária e fitossanitária. Então, a irradiação também pode contribuir. Então, nós vemos que estamos passando por uma situação atual de protagonismo nuclear, a questão do nuclear, não só para a geração de energia, mas ele está vindo à pauta, né, como uma oportunidade verde, né, de geração de energia e de tecnologia. Eu acredito que a tecnologia é um dos grandes fatores que separam, né, os países hoje em dia, e o Brasil acho que está muito bem.
e as perspectivas são bem positivas. Pegando gancho no que o Almirante, o secretário, disse, é muito interessante essa oportunidade aqui de estarmos nesse Nuclear Cast, para que a gente possa desmistificar, né? Existe muito mito ainda associado. Quando se fala da tecnologia ou da energia nuclear, infelizmente se remonta a uma questão específica de defesa, do armamento em si. Mas nós temos várias aplicações. As aplicações são de forma bem transversal. E nessa área da irradiação de alimentos, é interessante destacar, e aqui para desmistificar, que não existe nenhum risco de contaminação à saúde humana. Muito pelo contrário, a atuação daquele irradiador vai fazer com que determinados germes ali de uma determinada fruta possam ser combatidos e assim aumentar, dando ali uma sobrevida à fruta de até 3 vezes o tempo útil que aquele produto, enfim, poderia ser consumido. E, mais uma vez, isso dá um reforço, um apelo social enorme, porque podemos atuar no combate à fome, com um país, né, de tamanho continental, ser um celeiro para o mundo, e também no combate às pragas, uma vez que nós podemos atuar com o uso da tecnologia nuclear para a erradicação de determinados vetores que trazem doenças. Então, é um papel, um canal muito apropriado para que a gente possa falar um pouco mais e desmistificar o assunto nuclear. Sem falar na questão de radioterapia, né? Nós temos a aplicação molibdênio para atuar não somente no diagnóstico de determinadas doenças, mas também para a terapia, para o tratamento de doenças, notadamente como o câncer. Então existe sim, é interessante, e o Brasil tem o domínio completo dessa tecnologia. Então é uma oportunidade, mais uma vez, nós agradecemos aqui de podermos contribuir para a desmistificação do assunto. A gente que agradece, em nome da Bidan, agradeço pela presença, pela conversa. A gente poderia conversar sobre esse assunto aqui muitas horas, mas acho que foi bem legal, a gente conseguiu tratar alguns pontos importantes, então muito obrigada. Vocês são sempre bem-vindos. Muito obrigado.